Nesse vídeo, vamos dar continuidade aos nossos estudos da estimação, focando na estimação por intervalo. O estimador por intervalo para um parâmetro populacional, ele vai ser especificado a partir do estimador pontual, porém, ao redor do valor do estimador pontual, nós vamos acrescentar, tanto para a direita quanto para a esquerda, uma margem de erro. Especificamente, no caso da estimação da média populacional, nós vamos utilizar um estimador por intervalo também para a média populacional, que vai se caracterizar por esse formato geral de, ao redor do estimador pontual, ou seja, do seu valor da estimativa, nós vamos colocar uma margem de erro. E especificamente para a média populacional, nós vamos usar como estimador pontual a média amostral e ao redor dela colocar uma margem de erro E. Esse intervalo ele é chamado de intervalo de confiança para a média populacional com nível de confiança 1 menos alfa. E ele vai ser especificado para o caso de estarmos tratando com uma amostra grande, ou seja, com um número de elementos maior ou igual a 30, ou na situação em que nós conheçamos o desvio padrão populacional. O intervalo de confiança para a média populacional com nível de confiança 1 menos alfa, ele vai ser o intervalo que vai ter como limite inferior a média amostral subtraída da margem de erro e como limite superior a média amostral somada à margem de erro. O nível de confiança, o valor 1 menos alfa, ele é sempre um valor entre 0 e 1. Ele até poderia ter o valor 0, poderia ter o valor 1, mas aí nós estaríamos em situação muito extrema, né, de o nível de confiança igual a 0 ou o nível de confiança de 100%. Então, usualmente, a gente usa níveis de confiança elevados, mas nunca a gente usa o valor de 100%. Mas ele pode ser efetivamente usado. E nessa especificação, né, é preciso entender como nós vamos obter a margem de erro, que vai ser da seguinte forma: ela vai ter a sua magnitude especificada pela multiplicação de um valor da variável padronizada correspondente a uma probabilidade chamada de alfa sobre 2, vezes o erro padrão da média amostral. Esse valor Z alfa sobre 2 é um valor da variável padronizada Z que atende essa condição de probabilidade, de que a probabilidade da variável padronizada Z tenha valores maiores ou iguais do que um valor específico, seja alfa sobre 2. E o intervalo de confiança, ele vai ser entendido como o intervalo de valores para o qual eu tenho um nível de confiança de 1 menos alfa de que esse intervalo contenha o valor da média populacional. Então, seja o intervalo de confiança especificado como o intervalo, ele vai estar associado à probabilidade de que a média populacional esteja dentro desse intervalo ser igual a o nível de confiança 1 menos alfa. Bem, visto essas definições conceituais, vamos fazer uma aplicação prática, né, para o caso de uma população na qual a variável tem distribuição normal com desvio padrão igual a 15, da qual foi retirada uma amostra com 100 observações e que apresentou uma média amostral igual a 170. E aí nós vamos tentar avaliar qual deve ser o valor da média populacional mediante um intervalo de confiança para esta média populacional para níveis de confiança de 0,99, 0,95 e 0,9. E vamos, nesse exercício, tentar avaliar também o que acontece com a amplitude do intervalo de confiança conforme o nível de confiança foi reduzido. Bom, então lembra aqui, né, nós temos aqui uma estimativa pontual para a média populacional, que é o valor da média amostral de 170, e ao redor desse valor, então, nós vamos
construir um intervalo de confiança, inicialmente para o caso de nível de confiança de 0,99 ou 99%. Então, anotando os valores, né, que eu vou precisar, né, da média amostral de 170, desvio padrão populacional de 15, número de observações ou tamanho da amostra igual a 100, eu vou começar a proceder o cálculo, ali a determinação do intervalo de confiança. O primeiro aspecto que a gente vai precisar se focar vai ser aqui, efetivamente, né, a gente olha e vê os dados que nós já temos, então o que nós queremos? Nós queremos construir esse intervalo de confiança, a média amostral nós já temos o valor ali no caso do exemplo, e nós não temos o valor da margem de erro. Bem, mas da margem de erro, né, nós temos o valor do desvio padrão populacional e o número de observações, ou o tamanho da amostra. O único aspecto que nós não temos é o valor da variável padronizada associada à probabilidade alfa sobre 2. Então, veja aqui, a primeira tarefa que nós vamos ter que fazer é determinar, a partir do nível de confiança, qual é o valor alfa sobre 2 desta probabilidade, porque a partir dele nós vamos conseguir determinar qual é o valor chamado de Z alfa sobre 2, que nós vamos, por fim, usar aqui no cálculo da determinação da margem de erro. Então, voltando ali para o nosso exercício. O primeiro aspecto que eu vou tentar determinar é aquela probabilidade alfa sobre 2. Bom, partindo dos dados que eu já tenho, eu sei que o nível de confiança 1 menos alfa é 0,99, e aí, portanto, né, se eu passo o alfa para a direita e o 0,99 para a esquerda, eu vou ter que alfa é igual a 0,01, ou 1%. Uma regra prática que a gente pode adotar é a seguinte: o nível de confiança, 1 menos alfa, e o nível de significância, alfa, juntos ou somados, essas duas probabilidades elas têm que dar 100%. Então, se o nível de confiança é 0,99, alfa tem que ser 0,01, porque 0,99 mais 0,01 é igual a 1, ou 100%. Então, essa regra você pode adotar sempre. Bem, se alfa é igual a 0,01, alfa sobre 2 é igual a 0,05, perdão, 0,005, né, 0,5%. Então, nós já temos o valor de alfa sobre 2, agora vamos tentar obter o valor do Z associado. Bom, então, para isso, vamos relembrar a fórmula ali de cálculo da margem de erro, né? Então, o único fator que eu ainda não tenho para determinar a margem de erro é o valor de Z. Então, vou tentar obter esse valor a partir da tabela de distribuição normal padrão. Então, lembrando da definição, né, do que é esse valor Z alfa sobre 2, ele é um valor da variável padronizada Z, que atende à probabilidade de que a probabilidade da variável Z ter valores maiores ou iguais a ele é igual a alfa sobre 2, que aqui no nosso caso é 0,5% ou 0,005. O que é uma probabilidade de cauda, porque é a probabilidade da variável Z ser maior do que um valor específico. E se você se lembra, a tabela de distribuição normal padrão que nós estamos utilizando, ela não nos informa probabilidades de cauda. Ela nos informa o quê? A probabilidade da variável Z assumindo valores entre 0 e um outro valor específico. Nesse caso, esse valor de interesse é o Z alfa sobre 2. Bom, então, nós vamos fazer a seguinte operação. Nós vamos procurar o valor Z alfa sobre 2 a partir da probabilidade de que a variável Z assuma valores entre 0 e esse valor Z alfa sobre 2. E ele vai ser um valor que vai atender a condição de que essa probabilidade de Z de valores de Z de 0 até Z alfa sobre 2 seja quanto? Meio,
que é a probabilidade de Z ser maior que zero, menos a probabilidade alfa sobre 2, que é o quê? A probabilidade de Z ser maior ou igual do que aquele valor que a gente procura, chamado aqui de Z alfa sobre 2. Então, ou seja, nós vamos procurar o valor Z alfa sobre 2 na tabela a partir da probabilidade de 0,495. Então, também, como uma regra prática, você pode pensar assim, olha, se o meu valor alfa sobre 2 é 0,005, quanto que falta para dar meio ou 50%? Bom, se eu já tenho 0,5%, falta para 50%, 49,5%. E aí, tendo esse valor de 49,5%, ou 0,495, é que aí nós vamos lá para uma tabela normal padrão e vamos procurar, né, aqui no corpo da tabela, nesses números com 5 casas decimais, o valor 0,495 ou um valor bem próximo dele. Lembrando que a tabela de distribuição normal padrão, ela vai apresentar aqui, no corpo dela, a probabilidade de que a variável Z apresente valores entre 0 e um outro valor específico, enquanto que aqui na coluna da esquerda nós temos o valor da variável Z com a sua unidade primeira casa decimal e na primeira linha da tabela a segunda casa decimal do valor da variável Z padronizada. Então, aqui no desenho da distribuição, o que nós temos? A probabilidade de Z ser maior ou igual do que Z alfa sobre 2 ser igual a 0,5% é essa área branca aqui, ó, da cauda da distribuição. Só que como a tabela informa probabilidades de Z estar entre 0 e um outro valor, por isso é que nós vamos fazer, então, que essa transformação aqui, né, a partir do valor de alfa sobre 2, sempre da seguinte forma: probabilidade de Z estar entre 0 e o valor que nós procuramos vai ser sempre o quê? Meio menos a probabilidade alfa sobre 2. No caso dessa tabela de distribuição normal padrão que nós estamos usando. Naturalmente, com uma tabela cumulativa pela esquerda, por exemplo, o jeito de resolver seria diferente, né? Bom, então voltando lá para a tabela, minha tarefa é procurar aqui no corpo o valor 0,495 e se ele não existir, exatamente, a gente pega um valor bem próximo. Então, se a gente for procurando, a gente vai ver que esse valor está aproximadamente aqui, né? Não é exatamente 0,495, é 0,49492. Alternativamente, a gente também poderia pegar esse valor aqui à direita, que é o 0,49506, né? São valores muito próximos do valor 0,495 que nós procuramos, então a gente pode usar um dos dois. Eu vou usar o 0,49492. Bom, então eu achei onde é que está a probabilidade de que Z assuma valores entre 0 e outro valor específico ser de 49,5%. Feito isso, aí eu vou tentar agora determinar qual é o valor de Z que faz com que entre 0 e ele tenha 49,5% de probabilidade. Então, primeira coisa, depois que eu encontrei o valor da probabilidade aqui na tabela, eu sigo na linha em que está essa probabilidade para a esquerda, e ali eu vou encontrar o quê? A unidade, a primeira casa decimal da variável Z, depois, a partir do valor da probabilidade, o 0,49492, eu vou subir na coluna, e aí eu vou encontrar o valor da segunda casa decimal. Portanto, o valor da variável Z que satisfaz aquelas condições de probabilidade é 2,57. Bom, com isso, tendo, né, determinado que o valor Z alfa sobre 2 é 2,57, eu substituo aqui na fórmula da margem de erro, assim como substituo os valores
do desvio padrão e do número de observações, e com isso, fazendo a conta, eu vou obter o valor da margem de erro, que nesse caso vai ser de aproximadamente 3,86. Vai dar 3,855, aí só para usar duas casas eu aproximo então para 3,86. E pronto, eu já tenho o valor da margem de erro. Então, para especificar o intervalo de confiança, eu já tenho o valor da média amostral, acabei de obter o valor da margem de erro, aí eu só preciso, então, executar essas operações aqui, que são necessárias para determinar o limite inferior e o limite superior do intervalo de confiança. Então, eu faço simplesmente o que? A substituição da média amostral pelo seu valor de 170 e da margem de erro pelo seu valor de 3,86. E aí vou ter aqui no limite inferior 170 menos 3,86, no limite superior 170 mais 3,86. E depois que eu faço essas operações, né, de subtração e de soma, eu determino ali o que é o meu intervalo de confiança para a média populacional com nível de confiança de 0,99, que no caso de ter como estimativa pontual o valor 170, seria o intervalo que vai desde 166,14 até 173,86. E esse intervalo numérico, ele vai indicar o quê? Né? Qual é o intervalo que vai conter o valor da média populacional de acordo com o nível de confiança? Então, aqui neste caso, nós vamos ter o quê? Eu substituo aqui o limite inferior por 166,14, o limite superior por 173,86, e aí eu vou dizer o seguinte, que eu tenho um nível de confiança de que o valor da média populacional esteja entre esses dois valores igual a 0,99. Ou posso dizer também, né, que há uma probabilidade de 0,99 ou de 99% de que o valor da média populacional esteja entre esses dois valores, de acordo com a amostra que nós temos. E além de ser de acordo com a amostra que nós temos, ele é de acordo também, né, com o valor do desvio padrão populacional e do tamanho da amostra. Então, naturalmente, né, se eu tivesse outros valores ali para desvio padrão e tamanho da amostra, o intervalo naturalmente teria outra configuração. Bem, visto a determinação do intervalo de confiança para a média populacional para 99, para um grau de confiança ou um nível de confiança de 99%, vamos então agora determinar o intervalo de confiança para a média populacional com nível de confiança de 0,95 ou 95%. O procedimento vai ser muito parecido ao anterior e você vai ver que muitas características vão permanecer constantes, apenas uma delas é que vai se alterar, que especificamente vai ser a margem de erro, por causa da mudança do valor Z alfa sobre 2. Então, nós temos ali os dados iniciais sendo os mesmos. E aí, a primeira tarefa, determinar o alfa sobre 2. Então, para isso, primeiro eu determino quanto que é o valor de alfa, que é o nível de significância, a partir do nível de confiança, que é 1 menos o nível de significância, 1 menos alfa. Bom, então, lembra da regra. O nível de confiança, 1 menos alfa, somado ao nível de significância, que é o alfa, tem que dar 1. Bom, então é assim, se o nível de confiança é de 95%, o nível de significância alfa ele é de 5%, porque se eu somar os dois valores, vai dar 1 ou 100%. Bem, então nesse caso, alfa sobre 2 é 0,025 ou 2,5%. Aí, de novo, eu
pego ali a definição do intervalo de confiança para a média populacional, né, e vou ver que ele vai ser determinado fazendo a média amostral menos uma margem de erro para definir o limite inferior do intervalo e fazendo a média amostral mais uma margem de erro para definir o limite superior do intervalo. E também pego a fórmula da margem de erro, da qual nós já temos o valor de sigma e o valor de n. Falta só definir o z alfa sobre 2, uma vez que alfa sobre 2 nós já temos. E aí, de novo, a gente toma então ali a definição, né, do que é o z alfa sobre 2. Então, ele vai ser um valor da variável z, que vai fazer com que a probabilidade da variável z assumir valores maiores ou iguais a ele é de 2,5%. E aí, novamente, devido ao fato de que a nossa tabela ela não vai nos dar valores de z associados a probabilidades de cauda, então eu preciso pegar uma probabilidade da variável z assumir valores ou ter valores entre 0 e z alfa sobre 2. Que vai ser sempre igual a quanto? Meio menos a probabilidade alfa sobre 2. Então, aqui eu tenho meio menos 0,025, vai dar 0,475. E aí, de novo, né? Como eu falei anteriormente, você sempre tem que lembrar que essas duas probabilidades aqui, se somadas, elas têm que dar meio, ou 50%. Bom, então é assim. Se para aqui, para a probabilidade de cauda, eu tenho 2,5%, quanto que falta para 50%? Falta 47,5%. Então, esse valor aqui, 0,475, é que nós vamos usar como referência para poder determinar o valor da variável z. E aí, para isso, a gente tem que ir numa tabela de distribuição normal padrão. E a tarefa aqui, igual nós fizemos anteriormente, consiste de fazer o quê? Eu tenho que achar aqui no corpo da tabela o valor 0,475. E aí, se nós procurarmos por esse valor, a gente vai ver que ele está exatamente aqui. Esse é um valor que tem exatamente apresentado na tabela. A gente não precisa pegar um valor aproximado. Aí encontramos o valor. Nós vamos ali para a esquerda, na linha em que ele está, e aí achamos a unidade, a primeira casa decimal do z alfa sobre 2 que a gente procura. Depois a gente sobe na coluna e determinamos a segunda casa decimal do valor de z, que aí vai ser quanto? 1,96, 1,96. Bom, e aí com esse valor de z, nós voltamos lá para a nossa solução. Então, agora com o valor de z alfa sobre 2 sendo igual a 1,96, eu aplico aqui na fórmula da margem de erro. Então, eu substituo z por 1,96, sigma por 15, n por 100. E aí, se eu executar essas contas, eu vou determinar o valor da margem de erro, que vai ser igual a 2,94. Uma vez que eu tenho o valor da margem de erro, aí eu retomo, né, aqui o meu intervalo de confiança, porque eu já tenho o valor da média amostral, o valor da margem de erro, então basta agora substituir pelos valores respectivos. Então, aqui no nosso caso, vai ser como? Né, o intervalo de confiança para a média populacional, com um nível de confiança de 0,95, vai ser 170 menos 2,94 como limite inferior e 170 mais 2,94 como limite superior. E se nós executarmos essas operações de subtração e de soma, vamos definir finalmente ali o que é o intervalo de confiança para a média populacional com o nível de confiança de 0,95. Então vai ser um intervalo que começa em 167,06 e vai até 172,94.
Bem, o que esse intervalo ele nos informa, né? Aí a gente lembra da associação do intervalo de confiança a uma probabilidade chamada de nível de confiança. Então, esse intervalo de confiança ele vai significar o quê? Né? Que a probabilidade da média populacional estar entre os valores 167,06 e 172,94 é de 0,95 ou 95%. Né? Ou seja, eu tenho um nível de confiança de 95% de que o valor da média populacional esteja dentro desse intervalo de valores em função da amostra que eu tenho, que vai me dar a média amostral, pontual, e dos valores do desvio padrão e do tamanho da amostra. E como eu falei para vocês, né, repara, né, que o valor da média amostral ficou o mesmo, a única coisa que mudou foi o valor da margem de erro, e mudou porque mudou o valor de Z, né? Porque o valor de sigma é o mesmo, o valor de N é o mesmo, e aí a mudança no valor de Z, que antes era de 2,57, agora passou a ser de 1,96, é a mudança desse valor que fez mudar a magnitude da margem de erro. E esse valor aqui de Z só mudou por quê? Porque mudou o valor de alfa sobre 2, e ele mudou porque mudou o nível de confiança 1 menos alfa, que antes era de 99%, agora passou a ser de 95%. Por fim, vamos ver então aqui para esse caso o cálculo do intervalo de confiança para a média populacional com um nível de confiança de 0,90 ou 0,9 ou ainda 90%. Cálculo muito parecido com o que nós já fizemos para os dois casos anteriores. Então, primeiro passo que eu executo, vou tentar determinar alfa sobre 2. Então, eu faço 1 menos alfa, só que agora é igual a 0,9. Então, quanto que é o valor de alfa, né? Bom, o nível de confiança 1 menos alfa é 90%, então o nível de significância alfa, ele vai ser o quanto falta para dar 100%. Então, se o nível de confiança é de 0,9, o nível de significância alfa vai ser 0,1, porque os dois valores somados vão dar 1 ou 100%. Bom, a partir desse valor, nós vemos claramente, né, que o valor de alfa sobre 2 é 0,05 ou 5%. Aí nós retomamos novamente, né, a definição ali do intervalo de confiança para a média populacional, só que agora com um nível de confiança de 90%, mas a fórmula de determinação do intervalo é a mesma, né? Média amostral menos a margem de erro, formando o limite inferior do intervalo, média amostral mais a margem de erro, formando o limite superior do intervalo. E relembramos a fórmula de determinação da margem de erro, da qual nós já temos o valor do desvio padrão populacional sigma e o número de elementos que existem na amostra, 100. Já sabemos o valor alfa sobre 2, falta só determinar o valor de Z. E aí, para determinar o valor de Z, nós tomamos novamente a definição dele, né, aquele valor Z alfa sobre 2, é um valor da variável padronizada Z que atende à seguinte condição: a probabilidade da variável Z ser maior ou igual a ele é alfa sobre 2, que nesse caso é 0,05. Mas, de novo, por causa da nossa tabela, nós não vamos usar o valor 0,05 para encontrar o valor de Z. Nós vamos usar qual valor? O valor que falta para completar 50% ou meio. Então, veja, se eu já tenho aqui 5%, quanto falta para completar 50%? É 45%, certo? Então, eu vou procurar um valor da variável Z que satisfaça essa condição de probabilidade, de que a probabilidade da variável padronizada estar entre 0 e ele
seja de... Só fazer uma correção aqui. Eu vou procurar um valor de Z alfa sobre 2 que atende a essa condição de probabilidade, que a probabilidade da variável padronizada Z ter valores entre 0 e esse valor que eu procuro seja meio menos alfa sobre 2, né, que é 5%, então vai ser um valor Z alfa sobre 2 que vai fazer com que essa probabilidade aqui de Z estar entre 0 e o valor que eu procuro ser igual a 0,45 ou 45%. Bom, então, tarefa: ir na tabela de distribuição normal padrão e achar o valor 0,45. Então, a gente vai lá para a tabela de distribuição. E agora nós temos que encontrar aqui no corpo da tabela o valor 0,45. E se ele não estiver aparecendo exatamente, a gente usa um valor que esteja bem próximo. Então, a gente procura e ele vai estar mais ou menos aqui, ó, né? Nós temos aqui o valor 0,4495 e à direita 0,45053. Né? Então, entre esses dois, vai estar exatamente o valor 0,45. Aí nós poderíamos fazer como nós fizemos lá no caso do primeiro intervalo, né, de 99%, nós poderíamos pegar um dos dois valores. Ou então, nós poderíamos fazer assim. Então, primeiro eu achei onde está ali o valor, né, aproximadamente, onde ele está. Primeiro eu vou aqui para a esquerda na linha dele e determino a unidade e a primeira casa decimal. E aí depois eu subo na linha para determinar a segunda casa decimal. Então, a segunda casa decimal, né, eu poderia usar o valor 1,64, né, para essa probabilidade 0,4495. Poderia usar o valor 1,65, se eu estivesse tomando como referência a probabilidade 0,45053, ou então eu posso fazer o seguinte, claro que é uma aproximação, não é um cálculo exato, eu poderia pegar o valor 1,645 com 3 casas decimais, ou seja, eu faço uma média aqui, ó, entre o 4 e o 5, que daria quanto? 4,5, né? Então eu ficaria com o valor 1,645, que é esse que eu vou usar agora. Então vou pegar um valor de Z alfa sobre 2 como 1,645, e aí vou aplicar aqui na fórmula de cálculo da margem de erro. Então, de novo, é só aplicar, né? Repara que mudou o valor aqui de Z, o do sigma continuou o mesmo, o de N continuou o mesmo, e aí se eu fizer esses cálculos aqui, eu determino que a margem de erro vai ter um valor de 2,4675, e aí aproximando para duas casas decimais, seria 2,47. E aí esse valor eu vou aplicar aqui na especificação do intervalo de confiança. Substituo o valor da estimativa pontual, 170, para a média amostral, e substituo o valor da margem de erro que eu obtive, de 2,47. Então, fazendo isso, e depois procedendo, né, esses cálculos de subtração e de soma, eu acabo determinando que o intervalo de confiança para a média populacional com 90% de confiança é o intervalo que vai de 1,67,53 até 172,47. E esse intervalo ele vai ter qual significado ou qual interpretação, né? A gente vai dizer que nós temos ali um nível de confiança de 90% de que o valor da média populacional esteja entre 167,53 e 172,47. Ou também, de acordo com a amostra que nós temos,
a probabilidade da média populacional estar entre os valores 167,53 e 172,47 é de 0,9 ou 90%. E aí o que também o exercício perguntava era assim, ó, o que aconteceu com a amplitude do intervalo conforme o nível de confiança foi sendo reduzido? Bom, então, vamos ali para frente. E para responder aquela segunda questão ali do exemplo, né, vamos primeiro pensar o seguinte, o que é a amplitude do intervalo de confiança? Né, que eu vou chamar aqui de AI. Né, poder ser chamado de AIC também, né, só uma sigla para a gente lembrar que é a amplitude do intervalo ali de confiança. A amplitude de qualquer intervalo, ela é sempre definida como o valor do limite superior do intervalo menos o valor do limite inferior do intervalo. Bom, então, se eu pegasse ali os valores, né, que definem os intervalos de confiança para os 3 níveis de confiança que nós calculamos anteriormente, eu teria, né, o quê? Para o caso de nível de confiança de 0,99, eu tenho lá os valores, né, limite inferior e limite superior do intervalo. Então, se eu aplicar aqui o cálculo da amplitude, né, fazendo o quê? O valor do limite superior, 173,86, menos o valor do limite inferior, 166,14, eu vou obter que a amplitude desse intervalo de confiança para a média populacional com nível de confiança de 0,99 é 7,72. Aí eu vou fazer esse mesmo procedimento para os outros 2 intervalos para poder definir qual é a amplitude deles, para poder, por fim, ver o que aconteceu com essa amplitude do intervalo conforme eu reduzi o nível de confiança do intervalo. Ou então, para o caso do intervalo de confiança com nível de confiança de 95%, né, eu pego lá os valores que eu obtive lá na resolução que nós vimos anteriormente, e aí eu faço o limite superior menos o limite inferior, e aí vou obter que a amplitude aqui nesse caso é de 5,88. E aí, por fim, tomando o intervalo de confiança com nível de confiança de 90%, procedendo ao cálculo da amplitude, eu faço aqui o limite superior menos o limite inferior, e aí vou obter que a amplitude é de 4,94. E aí, claramente, nós podemos ver o quê, né? Então, conforme eu vou descendo aqui na vertical, né, de cima para baixo, o nível de confiança diminuiu, né, 0,99, 0,95, 0,90. O que aconteceu com a amplitude do intervalo? Também diminuiu, né? Bom, então, a gente vê aqui o seguinte, né? Que para o mesmo valor de média amostral, mesmo valor de desvio padrão populacional e mesmo tamanho de amostra, a amplitude do intervalo de confiança ela foi diminuindo, né? Então, ou seja, para os mesmos valores de média amostral, desvio padrão populacional e tamanho de amostra, se eu diminuir o nível de confiança do intervalo, o intervalo vai ficar mais estreito, ele vai ficar com menor amplitude. E o oposto também vale, né? Ou seja, nós temos ali uma relação direta entre o nível de confiança do intervalo e a sua amplitude, né? Ou seja, para os mesmos valores de média amostral, desvio padrão populacional e tamanho de amostra, para aumentar o nível de confiança do intervalo, vamos ter que aumentar a amplitude do intervalo. Mas aí, claro, né, cabe pensar se o único jeito de aumentar o nível de confiança do intervalo
seria aumentando a amplitude dele, né? Porque você repara também uma coisa, né? Tudo bem que ao aumentar o nível de confiança, eu aumente a amplitude do intervalo. Só que aí, né, também, né, ou seja, quando a gente aumenta a amplitude do intervalo, quer dizer o seguinte, o valor da média populacional, ele pode ser mais diverso, né, o que também vai nos dar menos precisão. Quando a gente está com o valor pontual, né, o que a gente está dizendo, olha, a estimativa que eu tenho para a média populacional é esse valor aqui, aquele único valor. Então, você repara que ali é uma situação, né, de uma estimativa precisa, é aquele valor. Quando a gente constrói um intervalo de confiança, aí a gente já parte ali para uma especificação, para uma estimação mais flexível, né? Ou seja, olha, o valor está mais ou menos aqui dentro desse intervalo, né? E aí, claro que nós não sabemos mais exatamente qual valor seria, e aí a gente fica numa situação menos precisa, né? Então, repara que aumentar o nível de confiança do intervalo significaria também admitir uma menor precisão na estimativa, né? Então, por um lado, a gente ganha em nível de confiança, mas por outro, por causa do aumento da amplitude, a gente perde em precisão. Então, veja, não adianta a gente falar assim, então eu vou sempre construir intervalos de confiança com nível de confiança de 99%. Né? Porque você poderia ter a ilusão de que está fazendo, né, um intervalo lá, né, super bom. Ele é bom porque ele tem muita confiança, mas ele é ruim ao mesmo tempo porque ele tem pouca precisão. Ele tem menos precisão do que o intervalo de confiança com o nível de significância de 95%, ou perdão, de nível de confiança de 95%. Então veja que ao baixar, reduzir o nível de confiança, então nós perdemos, né, em nível de confiança, porém nós ganhamos em intervalo mais estreito, menos amplo, ou seja, mais preciso. Tá? Então não tem propriamente uma fórmula, né, mágica. É assim, você quer ganhar em nível de confiança, você vai ter que abrir mão de precisão. Você quer ganhar precisão, você vai ter que abrir mão de nível de confiança. Exceto se você puder fazer um outro procedimento que é bastante interessante, que é o seguinte. Então, ali, para a mesma situação que nós usamos, né, de uma população na qual a variável tem distribuição normal, foi retirada uma amostra com média igual a 170 e desvio padrão populacional igual a 15, nós vamos determinar qual seria o valor da média populacional mediante o intervalo de confiança para essa média populacional, para nível de confiança de 0,95, caso a amostra tivesse os seguintes tamanhos. Então, agora nós vamos manter o nível de confiança inalterado, nós vamos alterar o tamanho da amostra. E aí nós vamos ver o que vai acontecer com a amplitude do intervalo de confiança, conforme a gente aumentou o tamanho da amostra, e vamos poder avaliar se a gente prefere alguma dessas amostras ou algum desses intervalos e que lição a gente pode tirar desse aspecto. Então, vamos primeiro aqui para a amostra com 25 observações. Então, agora nós temos que a média amostral permaneceu 170, o desvio padrão populacional permaneceu sendo igual a 15, né? Primeira etapa, a gente determina a partir do nível de confiança 1 menos alfa, a gente determina o nível de significância alfa, né? Então, aqui, se o nível de confiança é de 0,95, o nível de significância é 0,005. Né? Então, nível de confiança 0,95, nível de significância alfa 0,05. Bom, o que vai indicar que alfa sobre 2 é 0,025, 2,5%, como nós fizemos antes. Aí nós vamos retomar
a definição ali do intervalo de confiança para a média populacional, com nível de confiança de 0,95, né? Especificado com o seu limite inferior, média amostral menos margem de erro, seu limite superior, média amostral mais margem de erro. E a margem de erro, especificada como um valor Z alfa sobre 2 vezes se o padrão populacional dividido pela raiz do tamanho da amostra. Alfa sobre 2 nós já temos o valor, né, 2,5%, só falta determinar o Z. E aí, de novo, pegamos a definição de Z, né? Então, esse valor Z alfa sobre 2 que eu procuro, ele vai atender a seguinte condição de probabilidade, de que a probabilidade da variável padronizada Z ter valores maiores ou iguais a ele é de 2,5%. E aí, novamente, lembra, né, que nossa tabela não informa valores de Z associados a probabilidades de cauda. Nós vamos, então, pegar o quê? O valor de Z a partir da probabilidade da variável padronizada estar entre 0 e ele. E, novamente, né, se a probabilidade de cauda é de 2,5%, a probabilidade de Z assumir valores entre 0 e o valor que eu procuro vai ser o quanto falta para 50%. Né? Então, se eu já tenho aqui, nessa probabilidade, 2,5%, eu vou ter ali como complemento para 50%, 0,475 ou 47,5%. E aí nós vamos lá na tabela de distribuição normal padrão, né? Tarefa é procurar o valor 0,475, que nós já tínhamos usado anteriormente, né? Esse valor está associado ao valor de Z 1,96. Então, nosso Z é 1,96. Então, nosso valor de alfa sobre 2 é igual a 1,96. Aí nós, de novo, substituímos aqui na fórmula da margem de erro, para a qual nós já temos o valor sigma 15N. Nesse caso, agora vai ser 25. Né? Então, se o N é 25, a margem de erro vai ser quanto? O Z, 1,96, vezes o sigma, que é 15, dividido pela raiz de 25, raiz de N. Né? Bom, então, de novo, a gente faz o cálculo aqui da margem de erro e vamos obter o valor de 5,88. Tendo a margem de erro, nós tomamos ali a especificação do intervalo de confiança, fazemos a substituição da média amostral pelo valor 170, né, sua estimativa pontual, e desse valor nós subtraímos o valor da margem de erro para determinar o limite inferior à esquerda do intervalo, e a este valor nós somamos a margem de erro para determinar o limite superior do intervalo. E se nós fizermos essa conta, nós vamos ter, né, que o intervalo de confiança para a média populacional, com nível de confiança de 0,95, ele começa em 164,12 e vai até 175,88, que vai nos indicar aqui, né, de acordo com essa amostra que nós estamos usando e os dados e o desvio padrão populacional, a probabilidade da média populacional estar entre os valores 164,12 e 175,88 é de 95%. Bem, mas aí o exercício também pedia para a gente calcular esse intervalo de confiança para nível de confiança de 95%, usando também outros tamanhos de amostra. Em primeiro lugar, né, depois ali da amostra com 25 elementos, seria utilizando uma amostra com 100 elementos. Bom, então, de novo, né, se a gente tivesse partindo ali da resolução desde o início, toma o nível de significância, perdão, nível de confiança,
igual a 0,95. Então, isso significa que o alfa, que é o nível de significância, vai ser 0,05. Tá? Claro que essa etapa aqui a gente nem precisaria fazer, né? Porque a gente já tinha calculado ali na etapa anterior, ela seria a mesma. Né? Porque nós não estamos mudando o nível de confiança do intervalo. Então, alfa sobre 2, 2,5%. Fórmula do intervalo de confiança, a mesma que a gente já usou. Fórmula da margem de erro é a mesma. O valor de Z seria de 1,96, né, porque nós não modificamos o nível de confiança, então, portanto, não modificamos o alfa e nem o alfa sobre 2, então permanece sendo 1,96. O que vai mudar agora é o valor do tamanho da amostra. Então, para N igual a 100, a margem de erro vai ser quanto? O valor de Z, que é 1,96, o valor de sigma, que é 15, dividido pela raiz do tamanho da amostra, só que agora é 100, não é mais 25. Então, se eu fizer essa conta, a minha margem de erro vai ser de 2,94. O que vai, então, permitir que eu especifique meu intervalo de confiança, da mesma forma como nós fizemos anteriormente, né? Só que agora com uma margem de erro de 2,94, o que vai resultar no intervalo, né, de confiança para a média populacional com nível de confiança de 95%, sendo o intervalo que começa em 167,06 e vai até 172,94. E aí, por fim, vamos fazer o cálculo desse intervalo de confiança, só que agora usando uma amostra que tem 400 observações. Né? Antes disso, vamos lembrar, né, que esse intervalo teria qual a interpretação? A probabilidade de que a média populacional pertença a esse intervalo aqui de valores é de 95%. Aí agora sim a gente vai calcular o intervalo de confiança para nível de confiança de 95%, mas com amostra de 400 observações. Ou então, né, eu nem preciso fazer essas etapas aqui iniciais, porque elas são sempre as mesmas, né? Que repara que se eu não alterar o nível de confiança, eu não vou alterar o Z, né? Porque eu não altero o alfa também. Então, eu já sei que o Z é 1,96, só que agora eu vou calcular uma margem de erro para uma amostra com 400 observações. A única coisa que vai mudar em relação ao cálculo anterior vai ser o número que está aqui na raiz. Ó. Então, agora a margem de erro é 96 vezes 15 do desvio padrão dividido pela raiz de N, que é 400. E aí, se eu fizer essas contas, eu vou obter uma margem de erro de 0,147, aproximadamente 0,15, arredondando ali para a segunda casa decimal. Bom, com isso, né, como eu já tenho o valor da média amostral 170, tenho agora uma margem de erro de 0,15, eu posso, então, determinar um intervalo de confiança para a média populacional com o nível de confiança de 0,95, que nesse caso vai ser quanto? Limite inferior de 170 menos a margem de erro, 0,15, limite superior, a estimativa pontual da média amostral, 170, mais a margem de erro, 0,15, que vai dar 169,85 até 170,15. Podendo ser interpretado como a probabilidade, ou de acordo, né, com a amostra que nós temos, a probabilidade da média populacional ter um valor entre 169,85 e 170,15 é de 95%. Bom, então o que aconteceu aqui, né? Nós calculamos lá para uma primeira amostra, nós tínhamos uma margem de erro de 5,88, né, com uma amostra de 25 observações. Para uma amostra com 100 observações, nossa margem de erro já caiu para 2,94. E com uma amostra de 400 observações, nossa margem de erro baixou para 0,15. Então, a gente percebe o seguinte, né, que para um mesmo nível de confiança,
mesmo valor de desvio padrão populacional. Conforme nós aumentarmos, e mesmo valor de média amostral, conforme nós aumentarmos o tamanho da amostra, nós mantemos o nível de confiança inalterado, mas o intervalo ele fica mais estreito, ele fica menos amplo. Ou seja, como nós podemos aumentar a precisão de um intervalo de confiança para um mesmo nível de confiança? Aumentando o tamanho da amostra. E claro que isso faz sentido, né? Porque veja, o que eu queria estimar é a média populacional. E aí eu faço um cálculo para o estimador pontual, que é a média amostral. Só que, lembrando, né, como a minha amostra pode ter alguma discrepância em relação à população, então, em vez de usar o cálculo pontual, eu faço o intervalo de confiança, né? Bom, conforme eu vou aumentando o tamanho da amostra, progressivamente, eu vou tendendo a chegar próximo do tamanho da população. No limite, né, se eu coletasse ali todos os valores, eu coletaria a população. E, claro, na hora que eu coletar toda a população e fizer o cálculo da média, eu vou estar fazendo qual cálculo? O da média populacional diretamente, né? Então, faz todo sentido do mundo que, conforme eu aumente o tamanho da amostra, a amplitude do intervalo de confiança ao redor ali para uma média populacional, ele vai ficando cada vez mais estreito em relação a esse valor da média populacional, né? Então você repara, né, que o intervalo ele foi ficando, manteve a probabilidade de 95%, mas ele ficou mais estreito, né? Por que que ele ficou mais estreito? Porque o tamanho da margem de erro diminuiu. Bem, então, voltando aqui para as perguntas, você preferiria algum desses intervalos? Sim, preferiria o intervalo obtido com a amostra de 400 observações. Por quê? Porque ele é menos amplo, ou seja, ele é para o mesmo nível de confiança, ele é mais preciso, ele é menos amplo do que o intervalo de confiança para mesmo nível de confiança que eu obteria se eu usasse uma amostra de 25 observações ou de 100. E aí, que lição é possível tirar desse aspecto? Sempre que você for estudar uma população, né, devido àqueles riscos existentes na coleta da amostra, use a maior amostra possível, né, porque com isso você vai conseguir o quê? Maior representatividade amostral em relação à população, o que, por consequência, vai aumentar a precisão da sua estimativa em relação ao parâmetro populacional. Essa é a lição que a gente tira aqui desse exercício. Bem, mas agora vamos ver um pouco, ter uma visualização do que é que aconteceu ali em termos conceituais, né? E aí eu vou pegar um pouco esse exemplo aqui do cálculo do intervalo de confiança para uma amostra com 25 observações, né? Então, de acordo com o que nós fizemos, né? Então, foi assim, a gente tinha que inicialmente determinar a margem de erro, né? Porque a gente já tinha o valor da média amostral, do desvio padrão populacional, tínhamos o valor do nível de confiança, o que permitia determinar o valor do nível de significância alfa e determinar metade do nível de significância, que era alfa sobre 2, né? E aí faltava só determinar o valor de z. E aí nós, depois que determinamos o valor de z, a gente conseguiu determinar o valor ali da margem de erro, que por fim permitiu a gente determinar o valor do limite inferior e superior do intervalo de confiança. Então vamos ver agora uma ilustração para a gente ter uma visualização ali do que foi que a gente fez através desses cálculos todos.
Bem, então, né, o que nós tínhamos ali, né? Eu sei que a média amostral segue uma distribuição normal, de acordo com o teorema central do limite, né, e de acordo com aquelas deduções que nós fizemos da esperança da média amostral, ela é igual à média populacional, e o erro padrão da média amostral era sigma de x barra, ou seja, sigma, dizia o padrão populacional, da variável dividido pela raiz do tamanho da amostra. E nós tínhamos o valor de uma média amostral de 170, nós queríamos construir um intervalo de confiança ao redor do valor da estimativa pontual da média amostral, que tivesse 95% de confiança, né? Ou seja, que ele incluísse 95% dos valores possíveis para a média amostral. Como a distribuição normal é uma distribuição simétrica, então, a hora que eu delimitasse um intervalo, né, ao redor do valor da média amostral, que contivesse 95% dos valores da própria média amostral, ou que é o que nós temos quando dizemos que o nível de confiança é de 95% ou 0,95%, então, por causa da simetria dessa distribuição, quando eu pego um intervalo aqui que pega 95% dos valores ou da probabilidade, eu vou deixar 5% de fora, que é o valor de alfa. Então, eu peguei aqui, ó, 1 menos alfa, 0,95, que é aquela probabilidade que está ali dentro, nessa região aqui. Então, ficou quanto para fora? Ficou 5%. Só que como a distribuição é simétrica, então eu vou dividir essa probabilidade que ficou para fora do intervalo em duas partes iguais. Por isso que eu faço alfa sobre 2. Né? Então, por isso que eu tenho 2,5% aqui, ó, na cauda e 2,5% na cauda do lado oposto, do lado negativo. Bom, e aí o que faltava era a gente definir o valor da margem de erro. Né? Porque se eu tivesse ali o valor da margem de erro, eu determinaria então o limite superior do intervalo e o limite inferior do intervalo. Né? Que o limite superior é a média, seria aqui a média, né, mais a margem de erro. Porque aqui eu estou considerando, né, como se esse 170 fosse a própria média populacional. Né? Então, a margem de erro me levaria para um valor x barra, alfa sobre 2, né? Que seria igual ao quê? Aí eu pegar esse valor central aqui da distribuição da média amostral, né? Que nós sabemos que é a média populacional μ, né? Então, ele seria μ mais a margem de erro, enquanto que aqui do lado esquerdo eu teria μ menos a margem de erro. Bom, aí a questão era, quanto é essa margem de erro? Né? Então, voltando ali no exercício, né? Nosso problema aqui, né? Nós tínhamos o x barra, tínhamos o sigma, tínhamos o n, o problema era quanto era a margem de erro. E aí nós fizemos o procedimento, né? Primeiro determinamos alfa sobre 2, depois o z, para depois vir aqui determinar a margem de erro, para poder definir o intervalo. Então, ali na ilustração, a pergunta é, qual é o valor da margem de erro E? Bom, então eu posso fazer assim, né? Eu vou passar o valor μ para o lado esquerdo, né, para isolar a margem de erro. Então, se x barra alfa sobre 2 é μ mais a margem de erro, se eu passar μ para o outro lado, fica x barra alfa sobre 2 menos μ igual a margem de erro. Esse valor aqui, x barra alfa sobre 2, ele só está dizendo o seguinte, olha, é um valor da média amostral que faz com que à direita dele, conjuntamente, os valores representem uma probabilidade de alfa sobre 2.
que ali no caso do exemplo era 2,5%. E do lado esquerdo, menos x barra alfa sobre 2, quer dizer o quê? É um valor da média amostral x barra, que faz com que os valores à esquerda dele, conjuntamente, representem uma probabilidade de 2,5%. Bom, e aí voltando aqui, né, no que a gente estava, a questão era quanto é essa margem de erro. Bom, mas aí nós estamos aqui com uma distribuição normal, né, que é muito difícil a gente determinar ali probabilidades, então o que a gente faz? A gente converte, né, padroniza os valores para uma distribuição Z normal padrão. Então, a gente faz a operação de padronização dos valores da média amostral. Converte ali pela padronização da média amostral, que é o quê? O valor da média amostral menos a média populacional dividido pelo erro padrão da média amostral. E aí, conforme nós vimos antes, essa padronização vai gerar um valor correspondente de x barra na escala de Z, que vai ter distribuição normal também, porém com média zero e variância e desvio padrão iguais a 1. Então, o que é a padronização? É a conversão de valores de x barra em valores de Z, da seguinte forma, né? Esse valor 170 aqui, que é o da média populacional, né? Então, a média amostral, ela pode ser, inclusive, igual à média populacional, né? E como nós vimos, pelo fato da média amostral ser um estimador não viesado da média populacional, né? O valor mais provável é o valor da média populacional, que aqui eu estou tomando como se fosse 170. Né? Então, se eu pegar aqui x barra é igual a 170 e mi é 170, então a x barra é 170, mi é 170, 170 menos 170 é zero. Né? Então, por isso que o valor aqui 170 foi convertido para zero. E lembra também que eu falei para vocês, né? Sempre o valor da média populacional vai, quando convertido para a variável padronizada, ele sempre é convertido para zero. Bom, todo valor de média amostral vai ter um correspondente em Z, né? Então, esse valor x barra alfa sobre 2 vai corresponder ao nosso Z alfa sobre 2, ou Z 0,025. E o mesmo vai acontecer com o valor menos x barra alfa sobre 2. Ele vai ser convertido para um valor menos Z alfa sobre 2, ou 0,025. Esse valor aqui, né, quando nós olhamos lá na tabela, ele era de quanto? 1,96. Né? Então, quando a gente pegou ali, né, o 0,025, aí a gente pegou, então 0,025 é a probabilidade que está aqui, ó, na cauda, só que aí nós fizemos o quê? Nós pegamos a probabilidade de estar entre 0 e o Z. Bom, aqui dentro, ó, você repara que todo esse intervalo aqui, ó, de menos Z até Z, é exatamente o intervalo que está aqui, ó, na distribuição de cima, né? Só numa outra escala. Bom, então, se aqui dentro do intervalo eu tenho 0,95 e a distribuição é simétrica, nessa parte azul aqui, ó, da distribuição à direita, né, do valor da média populacional, eu vou ter quanto? 47,5%. Então, aqui está o 0,025 e essa área aqui, ó, só à direita da linha vermelha, está o 0,475. Que lá no exercício, né, então, a área lá naquele verde bem clarinho é essa probabilidade aqui, ó, a probabilidade da cauda. A probabilidade de Z estar entre 0 e o valor Z alfa sobre 2 é aquela de 47,5%, que é essa área aqui, ó. Essa área azul à direita do valor 170 e até o valor x barra alfa sobre 2, né, que corresponde ao Z alfa sobre 2. Bom, então, né, nós obtivemos lá que esse valor ele era de 1,96, de forma que o outro valor correspondente, né, o menos Z 0,025, ele vai ser somente um valor negativo,
né? Então, Z 0,025, ele sendo 1,96, o menos Z 0,025, ele é menos 1,96. E aí, com isso, nós vemos o quê? Nós temos uma correspondência entre as distribuições. Então, se aqui entre ou dentro do intervalo ao redor da média populacional, nós temos 95% dos valores da média amostral para Z, entre os valores correspondentes aqui para o intervalo de confiança, só que agora em valores de Z, nós vamos ter 95% dos valores da variável Z. E, naturalmente, nas caudas, a gente vai ter quanto aqui à direita? 2,5%, e na esquerda, 2,5% também. Bom, aí depois, né, que nós obtivemos, né, o valor de Z, o que a gente fez, né? Aí a gente, né, então ali nós sabemos, né, que esse valor Z alfa sobre 2, que é 1,96 aqui no caso do nosso exemplo, né, ele vai ser o correspondente do x barra alfa sobre 2, menos a média populacional, dividido pelo erro padrão da média amostral. Só que aí, né, o que nós queremos determinar? A margem de erro, né? Então, e aí lembra, a margem de erro, ela é quanto? X barra alfa sobre 2 menos mi, que é o numerador que está aqui, ó. Bom, então eu vou passar esse sigma de x barra, por outro lado, multiplicando, para poder ficar, né, com x barra alfa sobre 2 menos mi. Então, passo o sigma x barra para o outro lado, ele vai multiplicando, eu vou ter ali, ó, z alfa sobre 2 vezes sigma de x barra. Vamos botar lá no exemplo. Margem de erro, z alfa sobre 2 vezes sigma de x barra. Então, fazendo aquela operação é que a gente determinou a margem de erro, por isso que ela é z alfa sobre 2 vezes sigma de x barra, né, que é sigma sobre raiz de n. E aí, fazendo dessa maneira, a gente obtém, né, aqui do lado direito fica só o numerador, x barra alfa sobre 2 menos mi, que era justamente o que? A margem de erro. Bom, então, se eu substituir, né, ali o valor z alfa sobre 2 por 1,96, o sigma de x barra por 15 dividido por raiz de 25, né, que foi o cálculo que nós fizemos aqui, ó, para determinar a margem de erro. Então, né, fazendo a substituição, fazendo a conta, vou obter uma margem de erro de 5,88. E aí, com isso, né, aquela pergunta que existia, quanto que é a margem de erro, ela vai estar respondida, né? Bom, e essa margem de erro é esse valor que eu vou acrescentar aqui ao valor de 170, e eu vou subtrair de 170, né, perdão, acrescentando aqui a 170, vou determinar o limite superior do intervalo. Né? Então, fiz aqui, ó, 170 mais ele, margem de erro, limite superior do intervalo, 175,88. Está aqui. Aí depois, o que eu fazia lá no exercício? Eu pegava 170 menos a margem de erro, e obtinha o valor 164,12 como limite inferior do intervalo. Está aqui, ó. E aí, por fim, né, nós tínhamos ali a especificação do intervalo de confiança para a média populacional com nível de confiança de 95% ali para aquele caso. Então, foi isso que a gente fez, né? Só que aqui, tendo alguma visualização do processo, de que está envolvido em todas aquelas contas.
Agora, para a gente ter um olhar conceitual ali, né, sobre o que a gente está fazendo, então vamos olhar dois intervalos de confiança, né, que é o intervalo de confiança para a média populacional com nível de confiança 1 menos alfa, que é o que a gente usou nos exercícios, que está centrado na média amostral. Né? Então, intervalo de confiança para a média populacional, nível de confiança 1 menos alfa, centrado na média amostral. Por que eu digo que ele está centrado na média amostral? Porque a partir da média amostral que eu vou subtrair uma margem de erro e que eu vou acrescentar uma margem de erro. Então, esse aqui é o intervalo que a gente usou nos exemplos, né, que indica que tem um nível de confiança de 1 menos alfa, né, uma confiança de 1 menos alfa de que o intervalo contém o valor da média populacional. Só que eu vou pegar especificamente um intervalo particular, que é o intervalo de confiança para médias amostrais, com nível de confiança 1 menos alfa centrado na média populacional. Então, intervalo de confiança para médias amostrais, nível de confiança 1 menos alfa, só que agora o centro dele é o valor da média populacional μ. Então, é a partir do valor da média populacional μ que eu vou subtrair a margem de erro e eu vou acrescentar a margem de erro. Esse intervalo aqui, o que ele significa? Né, que ele contém 1 menos alfa dos valores que a média amostral pode assumir naquela distribuição que ela tem, aquela distribuição normal, ou vai ser o intervalo, né, que vai apresentar uma probabilidade de 1 menos alfa de conter valores da média amostral. Bom, então, primeiro, vamos olhar esse primeiro intervalo, né? A média amostral pelo teorema central do limite tem distribuição normal, né? Então, um valor, e essa distribuição, ela está centrada no valor da média populacional, né? Esperança de x barra é μ, né? E nós sabemos que uma distribuição normal tem aqui na sua média o valor mais frequente, né? A moda, e esse valor também é mediana, né? Bom, então, aqui é uma distribuição da média amostral, uma distribuição normal com média μ. Né? E aí eu poderia obter ali dessa população uma amostra que me geraria uma média amostral x barra 1. Mas também poderia obter dessa população uma amostra que gerasse uma média amostral x barra 2, ou uma amostra com uma média amostral x barra 3, ou ainda uma amostra com uma média amostral x barra 4. Bom, então todos os valores possíveis para a média amostral. Só que eu vou fazer o seguinte, ali ao redor da média populacional, eu vou colocar uma margem de erro à direita, né, que vai ter qual valor? Vai ser a média populacional mais uma margem de erro, μ mais margem de erro, que vai ser, eu vou chamar de um valor x barra alfa sobre 2. E para a esquerda, eu vou subtrair uma margem de erro, então vai ser μ menos a margem de erro E, que vai me dar um valor menos x barra alfa sobre 2. Bom, o que esses valores, ou esse intervalo de confiança, ele vai garantir para mim? Né? Que dentro dele, eu tenho 1 menos alfa dos valores de x barra, média amostral. Ou seja, se eu pegasse o nível de confiança de 95%, então nesse intervalo aqui eu teria 95% dos valores possíveis para média amostral. Bom, então se aqui dentro do intervalo eu tenho 1 menos alfa dos valores de x barra, então quer dizer que, né, eu estou falando do intervalo de confiança para médias amostrais, centrado na média populacional com o nível de confiança 1 menos alfa. Então é por isso que eu tenho o limite inferior μ menos a margem de erro, superior μ mais a margem de erro.
E se eu tenho dentro desse intervalo 1 menos alfa, quanto que eu tenho de probabilidade fora do intervalo? Eu tenho alfa. Como a distribuição é simétrica, então aqui à direita eu vou ter alfa sobre 2 e à esquerda também, né? Então, faço um intervalo de confiança centrado na média populacional, né? É um intervalo de confiança para os valores da média amostral, que vai conter 1 menos alfa dos valores. Por exemplo, 95%. Se eu tenho 1 menos alfa dos valores de x barra dentro do intervalo, fora dele eu tenho alfa. Como a distribuição é simétrica, eu tenho alfa sobre 2 dos valores de x barra à esquerda e alfa sobre 2 dos valores de x barra à direita. Então, se 1 menos alfa fosse 95%, eu teria 95% dos valores da média amostral aqui dentro, 2,5% dos valores aqui nessa cauda direita e 2,5% dos valores de x barra aqui na cauda esquerda. Mas suponha o seguinte, que eu pego e faço isso que eu fiz aqui, ó. Eu vou aplicar o intervalo que eu construí ao redor da média populacional ao redor da média amostral. Então, eu vou manter a amplitude do intervalo ao redor da média populacional, vou colocar ao redor da média amostral x barra 1. E aí vou fazer o mesmo para a média amostral x barra 2, para 3 e para 4. E agora, vou destacar esses intervalos aqui, que são o quê? São intervalos de confiança para a média populacional, com nível de confiança 1 menos alfa, centrados nas médias amostrais. Então, ou seja, a partir dos valores das médias amostrais é que eu coloquei margem de erro para a direita e margem de erro para a esquerda, que são os intervalos que a gente calculou ali nos exemplos. Bom, agora eu vou só descer aqui o valor, Só vou marcar onde é que estaria o intervalo de confiança para médias amostrais, com nível de confiança 1 menos alfa, mas centrado na média populacional. Só para eu saber onde é que ele está. E repara uma coisa. A média amostral x barra 1, ela está dentro do intervalo de confiança centrado na média populacional. Então, esse valor está aqui, ó. Ele está dentro do intervalo centrado na média populacional. O mesmo acontece para o valor média amostral x barra 2. O valor está aqui, ó. Ele está dentro do intervalo de confiança para médias amostrais centrado na média populacional. O valor, ou seja, essas duas médias amostrais, elas pertencem ao intervalo de confiança centrado na média populacional. E por causa disso, você vai ver o quê? A média populacional pertence ao intervalo de confiança centrado na média amostral x barra 1 e ao intervalo de confiança centrado na média amostral x barra 2. Então, ou seja, sempre que uma média amostral pertencesse ao intervalo de confiança construído ao redor da média populacional, automaticamente a média populacional estaria dentro do intervalo de confiança centrado em médias amostrais e que tivessem a mesma amplitude do intervalo de confiança centrado na média populacional. Então, a x barra 1 e x barra 2 pertencem a esse intervalo centrado na média populacional. Automaticamente, o valor da média populacional pertence ao intervalo de confiança centrado na média amostral 1
e no intervalo de confiança centrado na média amostral 2. Porque, veja, quando eu calculo o intervalo de confiança, eu não sei exatamente qual é o valor da média populacional, né? Mas aí, mesmo assim, eu vou dizer, olha, tem uma probabilidade de 1 menos alfa do intervalo conter o valor da média populacional, né? Por que eu posso falar isso? Pelo seguinte, porque se eu tivesse um intervalo centrado na média populacional que contivesse um percentual dos valores possíveis de média amostral, então se eu aplicar para valores de média amostral quaisquer, um intervalo de mesma amplitude do intervalo centrado na média populacional, então se esse intervalo centrado na média populacional contivesse, por exemplo, 95% dos valores de média amostral, bom, então 95% dos valores de média amostral vão conter o valor da média populacional. Por isso que eu faço aquelas afirmações sobre o intervalo de confiança. Mas eu preciso considerar também o quê? Que eu tenho essa região aqui fora do intervalo de confiança, à direita, né, que vai me dar, que é um intervalo que tem valores de média amostral, né, esses aqui, ó, que não pertencem ao intervalo de confiança centrado na média populacional. E aí, claro, a contrapartida vai ser o quê? Como essas médias amostrais aqui, como a x/3, ela não está dentro aqui desse intervalo, né, está fora, né? Então a média populacional, ó, também não, o valor da média populacional não está dentro do intervalo ao redor da média amostral x/3 com a mesma amplitude do intervalo ao redor da média populacional. E o mesmo vai acontecer do lado esquerdo, né? Aqui do lado esquerdo eu tenho os valores da média amostral, né, que estão fora do intervalo de confiança centrado na média populacional, como, por exemplo, a média amostral x/4. Você vê, ele é um valor que está aqui, ó, fora desse intervalo. Automaticamente, o valor da média populacional, né, só seguir essa linha vermelha, não é um valor que está dentro do intervalo de confiança da média amostral x/4. Então, aqui, ó, nessa região vão estar o quê? As médias amostrais que não pertencem ao intervalo de confiança centrado na média populacional, e, em contrapartida, a média populacional não vai pertencer a esses intervalos de confiança centrados em médias amostrais. E essa é a razão que a gente tem aquela interpretação do intervalo de confiança, né, de que ele representa uma certa probabilidade de que o valor da média populacional pertença aos valores definidos pelo intervalo de confiança. E aí, enquanto nós temos aqui, né, o intervalo de confiança ao redor da média populacional, essas regiões fora dele são chamadas de regiões críticas. Tá? Quando nós estudarmos testes de hipótese, é que nós usaremos esse conceito de região crítica. Então, ou seja, por que quando eu construo um intervalo de confiança ao redor da média amostral, eu posso dizer que esse intervalo ele representa uma probabilidade 1 menos alfa de que o valor da média populacional esteja dentro dele, né? Porque é o intervalo que tem a mesma amplitude do intervalo centrado na média populacional, que vai conter um certo percentual de valores da média amostral, né? Como, por exemplo, 95% dos valores. Então, ou seja, se eu tenho aqui o intervalo que contém 95% dos valores da média amostral, então quer dizer que 95% das médias amostrais
com um intervalo ao redor delas de mesma amplitude do intervalo centrado na média populacional. Então, 95% desses intervalos vão conter o valor da média populacional. Por isso que a gente tem aquela interpretação do intervalo de confiança. E aí, para a determinação da margem de erro, né, a gente vai tomar aqui o intervalo de confiança centrado na média populacional. Então, eu aplico à direita dele uma margem de erro, à esquerda dele também, né? Dentro do intervalo de confiança, eu vou ter 1 menos alfa dos valores da média amostral. Fora dele, eu vou ter alfa por cento desses valores. Como a distribuição normal é uma distribuição simétrica, então eu vou ter alfa sobre 2 para a esquerda, do lado de fora do intervalo, e alfa sobre 2 à direita, também fora do intervalo, né? E a questão que existe é quanto que é essa margem de erro, né? Aí nós fazemos o quê, né? Vou isolar a margem de erro, vou passar o μ, né, aqui para a esquerda. Então, vou ter que a margem de erro vai ser quanto? X barra alfa sobre 2 menos μ. X barra alfa sobre 2 é só o quê? Aquele valor da média amostral que faz com que os valores superiores a ele conjuntamente representem uma probabilidade de alfa sobre 2. Bom, mas como nós temos, né, aqui uma distribuição normal, né, que é difícil da gente determinar probabilidades para ela, a gente faz o quê, né? A gente sabendo que esse valor x barra alfa sobre 2 é o valor da média amostral, que faz com que a probabilidade da média amostral apresente valores maiores ou iguais a ele seja alfa sobre 2, e o valor oposto, menos x barra alfa sobre 2, é o valor da média amostral x barra, que garante que a probabilidade da média amostral ter valores menores ou iguais a ele é alfa sobre 2. Então, nós procedemos à operação de padronização, né? Nós convertemos os valores de média amostral em valores de Z, através da padronização. Essa padronização, como nós vimos, né, vai fazer com que cada valor da média amostral seja convertido num valor de Z. O valor x barra alfa sobre 2 vai ser convertido para Z alfa sobre 2, μ vai ser convertido para 0, e o valor menos x barra alfa sobre 2 vai ser convertido para menos Z alfa sobre 2. E aí, de forma semelhante, né, se dentro desse intervalo de confiança aqui, ao redor da média populacional, eu tenho 1 menos alfa dos valores de x barra, no intervalo convertido, padronizado, eu vou ter quanto? A mesma probabilidade, 1 menos alfa, só que agora dos valores de z. E aí, do lado de fora do intervalo, eu vou ter quanto aqui? Alfa sobre 2, mesma probabilidade, né, que eu teria lá na distribuição da média amostral, só que aqui é o quê? Alfa sobre 2 é a probabilidade de z ser maior ou igual do que esse valor z alfa sobre 2, que corresponde ao x barra alfa sobre 2. Do lado esquerdo, algo semelhante. Bom, mas para definir ali o valor da margem de erro, né, então o que eu faço? Né, eu preciso definir quanto que é esse valor x barra alfa sobre 2. Então, se eu aplicar esse valor x barra alfa sobre 2 aqui na fórmula, né, então x barra alfa sobre 2 menos μ dividido pelo erro padrão da média amostral vai me dar o valor z alfa sobre 2, né, que é o correspondente. Bom, mas como a margem de erro E ela é x barra alfa sobre 2 menos μ, bom, então eu vou pegar esse denominador aqui, ó, eu vou passar para o lado esquerdo, porque aí eu isolo x barra alfa sobre 2 menos μ, que é a margem de erro que eu queria descobrir quanto é. Então, passo sigma de x barra para o lado esquerdo, ele está dividindo, ele vai multiplicando, e aí eu vou obter o quê? Que z alfa sobre 2 vezes sigma de x barra
vai ser igual ao numerador aqui, ó, dessa fórmula, x barra alfa sobre 2 menos μ, que é quem? A margem de erro. E aí, com isso, né, nós determinamos a margem de erro ali do intervalo de confiança, que foi o que nós usamos. Então, esse é o processo para determinação da margem de erro, que vai garantir com que a gente possa dizer, né, que um intervalo de confiança para a média populacional, com nível de confiança 1 menos alfa, né, que está centrado numa média amostral, né, numa estimativa pontual, a gente vai poder dizer que a probabilidade de que esse intervalo contenha o valor da média populacional é justamente o nível de confiança 1 menos alfa. Então, isso é a operação que a gente está fazendo quando realiza aquelas contas para determinar o intervalo de confiança. Bom, feito isso, ou visto isso, né, deixo aqui então um exercício para vocês fazerem, né, que tem aqui os dados, né, que a distribuição teria caso a média populacional fosse conhecida, né, tem aqui o valor da variância populacional, e aí o que se faz é, periodicamente, é uma máquina automática de encher pacotes de café, que deveria encher esses pacotes com uma média populacional de 500 gramas e uma variância de sigma ao quadrado igual a 400 gramas ao quadrado, se a máquina estiver regulada. E aí, periodicamente, a gente colhe uma amostra de 16 pacotes para verificar se a produção está sob controle, ou seja, se a máquina está regulada, enchendo pacotes com peso de 500 gramas. Né? Ou seja, se a média populacional é 500 gramas ou não é. Tá? E com nível de confiança de 0,95, determine o intervalo de confiança para médias amostrais com valores iguais a 495, 490, 503, 515. E depois responde essa pergunta, se todos os intervalos conteriam a média populacional de 500 gramas. Aqui tem a referência de onde está esse assunto ali nos livros, né, de referência, tanto estatística básica do Bussard Moretti, quanto estatística aplicada à administração e economia do Anderson, Sweeney e Williams, que tem uma nova versão com outros dois autores, o Kam e o Cochran. E com isso terminamos a nossa exposição aqui sobre o intervalo de confiança para a média populacional, o nível de confiança menos alfa centrado na média amostral.